o período ao qual ele dá o nome de espirítico, substituindo então o que começou com Mesmer, que ele denomina como magnético. Conforme recordamos os espíritas, naquela noite de 31 de março de 1848, em Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, ficaria sendo como o marco de uma nova era de fenômenos. Quando esses fenômenos podem ser dialogados, quando se fazem as perguntas e vêm as respostas. Na noite em tela, o fenômeno era de natureza física, porque a família Fox, que residia naquela casa desde há algum tempo, e que experimentava determinados transtornos em face de ruídos, esses raps, que tanto aconteciam no teto como no piso, na cama como nas paredes, nessa noite, a família acompanhou a culminância, quando os ruídos tornaram-se tão perturbadores, que foi inevitável uma interrogação. Será que se tratava da interferência demoníaca? Caso fosse, que desse um sinal. Na negativa, que desse 2 sinais. E para a surpresa dessa família fundamentalista protestante, foram 2 sinais. Não sendo o demônio, quem poderia ser? Começou o diálogo através de sinais adrede combinados, até que no dia seguinte, graças à colaboração do Sr. Weasley, que teve a ideia de ir dizendo letra a letra do alfabeto, para que o comunicante assinalasse aquela que lhe aprazia, dando lugar a que se formassem palavras e mais tarde frases, veio-se saber que os fenômenos eram provocados por um certo Charles Birosma, que houvera sido assassinado ali pelo casal Wickman no ano de 1842. Vamos emendar a frase. Que houvera sido assassinado ali por volta do ano de 1842. Dessa forma, as interrogações agora tinham uma resposta lógica e os fenômenos tomaram conta da América e também viajaram para a Europa. Foi da Europa que eles tiveram o seu ponto mais elevado nas reuniões que se celebravam na residência de Madame Pleine-Maison, que recebia poetas, escritores, artistas na sua casa. Ela tivera a ocasião de produzir saraus com Baudelaire e com outras personalidades. As experiências na casa dessa senhora atraíam o que havia de melhor na cultura francesa em Paris. E muitos eram os frequentadores do seu salão. Um deles, um senhor de nome Carlotte, porque era corso, havia se fascinado com a ocorrência dos mesmos. E sendo amigo do magnetizador Hippolyte Léon Denis Rivaio, falou-lhe, perguntando-lhe: tu sabes que podemos magnetizar as mesas? E o professor Rivaio contestou: eu não posso crer que um instrumento, um móvel, uma mesa, que não dispõe de cérebro nem de nervos, possa pensar. Até que se me prove do contrário. Eu teria acrescentado: isso é conversa mole, para a vaca dormir em pé. Um dos blocardos franceses que nós temos no Brasil como é conversa mole para boi dormir. Porém, mais tarde, convidado por um amigo, o Sr. Fortier, que era um homem sério, ponderado, embora também o Sr. Carlotte o fosse, mas era muito entusiasta, como os próprios cursos. O professor Rivaio resolveu ir na última terça-feira do mês de maio de 1855 e observou os fenômenos. Diante dos fenômenos, com seu critério de analista frio, de observador sensato, de homem racional, profundamente vinculado às ciências positivas, o professor Rivaio começou a investigá-lo com seriedade, porque o fenômeno servia mais para a curiosidade, para a futilidade, então vigentes naqueles que ali se reuniam hebdomadariamente. Ali ele conheceu também um senhor que havia chegado fazia pouco tempo de uma das ilhas da França. Ele era fumageiro e chegara fazia pouco da Martinica. Era pai de 2 jovens. E esse senhor disse ao professor Rivaio: se você tem interesse
em continuar as investigações, convido para que venha à minha casa, onde as minhas duas meninas conseguem movimentar a mesa com muita facilidade. Eu tenho vários cadernos nos quais adotei muitas perguntas que fiz quando estava na Martinica e recebi respostas lógicas e fascinantes. O professor Rivaio, então, optou por aceitar a invitação. E aí ele teve a oportunidade de conhecer aquelas que seriam as notáveis médiuns do Livro dos Espíritos, ao lado de mais algumas outras jovens, as célebres irmãs Baudin. O Sr. Baudin foi muito útil ao professor Rivaio. Mais tarde, em uma experiência agora com uma jovem, a senhorinha Jafé, ele recebe uma mensagem muito peculiar, que se diz, firmada por alguém que teria vivido com ele fazia 20 séculos, ali mesmo na França, quando eram as Gálias. O espírito que se comunicava informou de chamar-se Zéfiro, e que eu conhecera então, daquele período em que governava Júlio César. Ele era o professor Rivaio Allan Kardec, um sacerdote druida, adorador do Deus Dispater, o Deus da fraternidade. Era vegetariano, reencarnacionista. O professor Rivaio achou muito interessante a informação. Continuou a manter contatos periódicos com esse espírito e também com a mediunidade da senhorinha Jafé. Outros médiuns colaboraram na elaboração do que seria mais tarde a grande obra, cujo sesquicentenário estamos comemorando e teremos o ponto culminante a 18 de abril. Conheceu também a senhorita Carlotte, a filha daquele mesmo que o convidara para a primeira experiência na residência Plena Maison. A verdade é que logo depois ele recebeu a informação de que deveria divulgar, que ele era o vaso escolhido para a nova era. Bem, Charles Richer não diz exatamente assim. Ele refere-se ao período espirítico, e nós o desdobramos, como é natural, colocando detalhes que o professor Richer não teve a preocupação de anotar. É graças a isto que ele irá apresentar o Livro dos Espíritos, que é um marco histórico nas investigações dos fenômenos de natureza transpessoal, de natureza espiritual. Então assevera o professor Richer que esse período vai até o ano de 1872, quando surge o denominado período científico. Pretende ele, por certo, tornar-se um dos marcos históricos das investigações, porque nesse período também William Crookes estará examinando uma jovem que se lhe apresenta em Londres e pede para ser investigada. Através dessa menina de 12 anos a 14, irão apresentar-se fenômenos notáveis que serão estudados profundamente pelo eminente físico inglês. Dessas observações, através de Florence Cook, materializando ou produzindo fenômenos de natureza ectoplásmica, o espírito Kate King, no dia 31 de maio de 1875, o eminente mestre da física dirá, numa carta memorável na Sociedade Dialética de Londres, vós me propusestes investigar o fenômeno. E agora, quando eu concluo, desejo dizer-vos que estes fenômenos não são possíveis. Eu vos assevero, eles são reais. Crookes houvera fotografado simultaneamente a médium Florence e o espírito Kate. Houvera tomado a pulsação do espírito, a temperatura. Observara, por exemplo, que em determinada ocasião Kate estava absolutamente saudável, enquanto a sua médium encontrava-se febril com pneumonia. Observou que a médium tinha o mau hábito de roer as unhas, mas as unhas de Kate eram formosas, eram perfeitas. Kate tinha um pescoço de gazela. Florence, a médium, tinha uma cicatriz. Tratava-se, portanto, de duas individualidades totalmente diferentes. Uma era ruiva, a outra era morena. Kate variava de estatura